Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a nossa missão aqui, olha, é quase uma viagem de ficção científica. Quase, né? A gente vai mergulhar de cabeça no que seria o sistema nervoso de um computador. Exato. A nossa ideia é rastrear o caminho de uma única informação. Uma coisa simples. O apertar de uma tecla. E seguir essa jornada maluca, que acontece numa fração de segundo, até ela aparecer na tela. E para guiar a gente, temos aqui uns capítulos ótimos de um livro de sistemas operacionais que dissecam bem essa dança entre o hardware e o software. E é uma dança que dá sentido a tudo, né? Totalmente. Porque no fundo, qualquer computador, seja um smartphone ou um supercomputador, é só uma combinação de três coisas: processadores, que são o cérebro, Certo. memória, que é onde ele anota as coisas, e os dispositivos de entrada e saída, os periféricos. Que são os nossos sentidos, basicamente. Perfeito? Sem eles, a tela, o teclado, os sensores de um carro ou o computador mais potente do mundo seria só uma caixa de metal inútil, completamente presa dentro da própria cabeça. Tá, então vamos começar essa jornada bem do comecinho. Tô aqui na frente do meu teclado e aperto a letra A. Como que essa ação física, mecânica, vira algo que a máquina entende? Bom, a jornada começa numa pecinha chamada sensor. Um sensor, dentro do teclado. Isso, dentro do teclado. Cada tecla tem tipo uma chavinha. Quando você aperta, ela fecha um circuito e gera um pulso elétrico, um sinal analógico. Ah, como uma ondinha. Exatamente. O segundo passo é pegar essa ondinha e fatiar ela, transformar em informação digital, zeros e uns. E quem faz essa tradução? Um chip chamado conversor analógico digital, o CAD. A partir daí, a letra A já não é mais um conceito, é um número binário, um código. E esse código, esses zeros e uns, vão direto para o cérebro, para a CPU. Ainda não. Nem perto. Antes de chegar lá, a informação precisa passar por uma gerência local. Uma gerência local. Isso. Ela fica guardada numa memória bem pequena e temporária chamada buffer. E quem cuida disso é um hardware específico chamado controlador de dispositivo. Então o controlador é tipo o gerente do teclado. Exatamente. Ele é o especialista que sabe tudo sobre o teclado e organiza a comunicação dele com o resto do sistema. Peraí, então cada pedacinho de hardware, tipo teclado, mouse e disco rígido, tem o seu próprio gerente. Exato. E os mais complexos, como um SSD moderno ou uma placa de rede, vão além. Como assim? Eles têm o próprio processador interno rodando um software chamado firmware. Na prática, um mini sistema operacional só para aquele dispositivo. Nossa, então meu SSD está rodando um software agora, gerenciando os dados sem que o meu Windows ou Linux precise saber dos detalhes. Exatamente isso. Uau! Ok. Então a nossa letra A passou pela recepção, foi traduzida para o idioma digital e está com o gerente do teclado. Mas ela ainda está no térreo do prédio, digamos. Como ela sobe até a CPU? Agora ela precisa viajar pelas rodovias da placa-mãe, o que a gente chama de barramentos. As autoestradas da informação. Isso. Só que não é uma autoestrada única, né? É um sistema de tráfego bem complexo, gerenciado por um conjunto de chips chamado chipset. Certo. E tradicionalmente esse chipset é dividido em duas grandes centrais de controle, a ponte sul e a ponte norte. Pontes. Gosto da analogia. A ponte sul deve gerenciar as vias locais, o trânsito mais lento, imagino. Perfeito. A ponte sul, ou South Bridge, gerencia as vias mais lentas. É nela que se conectam o teclado e o mouse via USB, os discos mais antigos via SATA, o sistema de áudio. Mas isso não cria um gargalo? Quer dizer, a CPU precisa ficar esperando um sinal do meu mouse passar por todo esse trânsito lento para chegar nela? Essa é uma pergunta excelente e toca no coração do porquê a arquitetura é assim. Sim, seria um gargalo gigantesco se a CPU tivesse que buscar tudo lá o tempo todo. E é por isso que existe A via expressa. a Ponte Norte. Exatamente. A Ponte Norte, ou North Bridge, é a via de altíssima velocidade conectada direto na CPU. Ela gerencia o acesso às coisas mais rápidas e críticas, a memória RAM e as placas de vídeo pelo barramento PCI Express. Ah, então tem uma hierarquia? Tem.
A CPU conversa com o mundo rápido pela ponte norte, e quando precisa falar com o mundo lento, ela manda a ordem pela ponte norte que repassa para a ponte sul. É um jeito de isolar a CPU do tráfego lento, sabe? Entendi. Então a nossa letra A viajou pelas vias locais da Ponte Sul, pegou a rampa de acesso para a via expressa da Ponte Norte e agora está ali do lado da CPU. Isso. Mas a CPU está lá calculando milhões de coisas. Como o teclado consegue, no meio dessa confusão, gritar: "Ei, tem uma coisa para você!" e ser ouvido na hora? Isso parece mágica. Desmontar essa mágica é a parte mais bonita. A comunicação acontece por dois mecanismos. O primeiro são as portas de entrada e saída. Portas. Pensa nelas como um conjunto de campainhas e caixas de correio na porta do escritório do controlador do teclado. Tem uma porta para a CPU pegar dados, outra para mandar comandos. E a CPU sabe o endereço dessas portas como se fosse um CEP. Perfeito. Elas têm um endereço. Existem duas formas de fazer isso. A mais antiga, PortMap.io, cria um mapa de endereços separados só para os dispositivos. E a mais moderna? A mais moderna é a MemoryMap.io. Nela, as portas dos dispositivos aparecem para a CPU como se fossem endereços normais na memória RAM. Para a CPU, ler um dado do teclado é igual a ler um dado da memória. Mas a CPU ainda teria que ficar checando essa caixa de correio o tempo todo, né? Tem carta? Tem carta? Isso não parece eficiente. Não seria nada eficiente. E é por isso que existe o segundo mecanismo, que é muito mais elegante. A interrupção. O IRQ. A interrupção. A interrupção é o grito de "me escute agora". É o teclado forçando a CPU a prestar atenção. E como funciona esse fluxo? O controlador do teclado manda um sinal de IRQ. Ele vai para um chip especializado na ponte sul, o controlador de interrupções, que é tipo um despachante de emergência. Aí ele repassa o sinal para a CPU. E a CPU, ela para tudo mesmo, de verdade. Praticamente, naquele instante. A primeira coisa que ela faz é salvar o contexto atual dela, o que ela estava fazendo, na memória principal. Para saber de onde continuar depois. Isso. Em seguida, ela consulta uma tabela especial chamada Tabela de Vetores de Interrupção. Que nome, parece coisa de filme. E a função é crucial. Essa tabela é tipo uma lista de contatos de emergência. Ela diz, olha, para a interrupção número 3, que é do teclado, o software que você precisa rodar está nesse endereço aqui. Ah, então a interrupção do hardware ativa um software específico. É nesse ponto que entram os famosos drivers? É exatamente nesse ponto. A CPU pula para esse endereço e começa a executar um código que é a parte principal do driver do teclado. E o que esse código faz? Ele vai lá na porta de dados do controlador, pega o código da letra A que estava esperando e entrega para o sistema operacional. Depois disso, a CPU restaura o que ela tinha salvo e volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido. E tudo isso em milésimos de segundo. Exato. Que loucura! Então o driver não é só um programinha que a gente instala. Ele é um tradutor, um manual de instruções vivo que ensina o sistema operacional a conversar com o hardware que ele não conhecia. Definição perfeita. E a escala disso é absurda. Pensa assim, cerca de 60% do código do kernel do Linux... 60%. É só driver de dispositivo. Peraí, 60% do coração do sistema operacional é só para conversar com o mundo exterior? Isso muda completamente a minha perspectiva do que é um SO. Muda totalmente. O SO é, em grande parte, um diplomata e um gerente de logística. E dependendo da situação, os drivers usam 3 estratégias diferentes de comunicação. Certo. Quais são? A primeira é a mais simples e ineficiente, chamada polling. Nela, o driver fica perguntando sem parar para o controlador. Já terminou? E agora? E agora? É a criança no banco de trás do carro perguntando, já chegamos. Exato. Nenhum sistema moderno usa isso para algo importante. Senão a CPU ia passar o dia fazendo pergunta, em vez de trabalhar. Certo. Qual é a segunda? A segunda é a que a gente acabou de ver, a controlada por eventos, usando as interrupções. É a abordagem não nos ligue, nós ligaremos. O driver inicia uma operação e dorme. Quando a operação termina, o controlador gera a interrupção que acorda o driver para ele pegar o resultado. É muito mais eficiente. Entendi. Temos a abordagem impaciente e a educada.
E para as tarefas realmente pesadas, tipo mover um arquivo de vídeo gigante, interromper a CPU para cada pedacinho seria um caos, né? Precisamente. Para os pesos pesados, entra em cena o acesso direto à memória, o DMA. DMA? Usar a CPU, que é um gênio da matemática, para ficar copiando dado de um lado para o outro é um desperdício colossal. Faz sentido. Com o DMA, a CPU delega a tarefa. Ela diz para o controlador de DMA, olha, move essa quantidade de dados deste endereço do SSD para este endereço da memória. Quando acabar, me avisa. Ah, então a CPU fica livre. Totalmente livre. O controlador de DMA faz tudo sozinho. E no final, ele gera uma única interrupção para avisar. Chefe, serviço concluído. Brilhante. Ok, a jornada para dentro da máquina ficou clara. Agora, o grande finale. Como a CPU pega essa letra A, que está na memória, e manda para a tela? É só rodar o filme ao contrário. É basicamente o inverso, mas com a sua própria arte, como você disse. O fluxo se inverte. O sistema operacional, através do driver de vídeo, manda os dados da letra A e mais a posição, a cor, a fonte, Tudo isso pelo barramento. pelos barramentos de alta velocidade direto para o controlador da placa de vídeo. E aí a complexidade muda de escutar o mundo para pintar o mundo, imagino. Exato. O driver de vídeo traduz a letra A num conjunto de pixels que precisam ser ligados na memória de vídeo, o buffer de vídeo. Daí para frente, o caminho espelha a entrada. Em vez de um conversor analógico digital, Temos um conversor digital analógico, o CDA, que transforma os dados dos pixels de volta num sinal elétrico. E esse sinal alimenta o que a gente chama de atuador. que é a peça que cria o efeito físico no final. Perfeito. No caso da tela, os atuadores são os milhões de cristalzinhos líquidos que acendem e formam a imagem da letra A. Se fosse som, seria o cone do alto-falante vibrando. Incrível. Então, recapitulando, o que pra gente parece instantâneo é, na verdade, uma coreografia de altíssima precisão. Uma dança entre hardware e software orquestrada pelo mecanismo de interrupções. Uma coreografia perfeita. E o que torna tudo isso possível é a arquitetura em camadas. O programador do seu navegador não precisa saber como o controlador de interrupções funciona, sabe? Cada camada só fala com a vizinha. Exato. É isso que permite que o mesmo sistema operacional rode em milhares de hardwares diferentes. E essa arquitetura que a gente descreveu, com ponte norte para as coisas rápidas e ponte sul para as lentas, foi o padrão por décadas. Mas isso está mudando, né? O que nos leva a uma reflexão final. Sim, essa separação clássica está ficando obsoleta. Por quê? Por causa de tecnologias como os SSDs NVMe. Eles são um armazenamento que tradicionalmente ficava no bairro lento da Ponte Sul. Mas os NVMe são tão absurdamente rápidos que eles se conectam direto na via expressa da CPU, o PCI Express. Que sempre foi território da ponte norte. Exato. A fronteira entre o que é lento e o que é rápido está simplesmente desaparecendo. Então a própria geografia da placa-mãe, o mapa da cidade, está sendo redesenhado porque tudo está virando via expressa. Exatamente. E isso já deixa uma questão provocativa no ar para o futuro. A gente tem que pensar como as arquiteturas de computadores vão evoluir para se adaptar a um mundo onde não existem mais dispositivos lentos. E, talvez mais importante, o que essa mudança significa para o futuro do design dos sistemas operacionais, que precisam orquestrar esse tráfego cada vez mais veloz.